Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Neurotalks, o seu podcast, a sua dose de autocuidado, saúde mental e prevenção de burnout. A minha convidada de hoje, eu estou muito feliz porque ela é uma pessoa que tem uma história de vida transformadora. Ela literalmente fez o limão uma limonada. Ela tem mais de 30 anos de experiência no agronegócio. Foi uma das primeiras mulheres aí a empreender com reconhecimento internacional. Mas por tanto se dedicar ao trabalho, por amor, né? Porque quem tem burnout, a gente sabe que é quem ama excessivamente o que faz. E por outras coisas da vida que ela vai contar pra gente, ela teve um burnout muito, muito grave. Porém, ela, a partir disso, resolveu dar uma guinada na vida e hoje ela trabalha com hipnoterapia. E ela vai contar pra gente tudo sobre isso, que é a minha querida Denise Braga. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, querida. É um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar um pouco dessa história e, quem sabe, contribuir com a sua audiência. Muito legal. A Denise tem uma história muito legal e eu queria, Dê, que você começasse contando pra gente, né? Nós vamos já falar da hipnoterapia no tratamento de burnout, que é o que ela se especializou, né? Acho que levando em conta a tua experiência de vida. Mas eu queria que você contasse pra gente como que foi ali a tua trajetória, como que você desenvolveu o burnout? Bom, eu atuei na exportação de frutas por quase mais de 30 anos, pouco mais de 30 anos. E é um setor bastante regulado, com muita exigência internacional. E eu já tinha bastante experiência, eu sempre estive à frente da empresa, no comando, na parte comercial. E depois de eu ter perdido meu marido, meu irmão se tornou meu sócio para cuidar da parte agrícola. Você ficou viúva muito cedo, né? Eu fiquei viúva com 42 anos. E daí meu irmão, que já trabalhava conosco, se tornou meu sócio para cuidar, porque exige muita dedicação, a gestão dessa parte de produção, porque não era um produto só, eram vários produtos que a gente produzia para exportar. E num dado momento, em 2016, a gente recebeu algumas demandas muito severas da Europa que dificultavam muito a produção agrícola. Meu irmão morreu subitamente, ele teve um mal súbito com 49 anos e acabou falecendo. E naquele momento, a gente tinha sofrido uma sabotagem com repercussão internacional. Então, eram 3 eventos acontecendo no mesmo exato momento e eu tive que abraçar. Você não arruma um agrônomo que saiba gerenciar a produção agrícola para fins de exportação, porque são critérios muito específicos, a não ser que você tenha treinado. Então, eu assumi não só a gestão da empresa, daquilo que me cabia, a parte administrativa, financeira e comercial, mas fui me deslocando para as áreas de produção, tentando gerenciar os times. E entrei no típico looping do burnout. Eu comecei tendo sintomas de insônia, de ansiedade, refluxo, daí você procura um médico, nunca é no primeiro momento que você procura. Primeiro, a gente sempre vai empurrando com a barriga, porque tudo justifica. Você está vivendo um momento muito grave, né? O time ali, a empresa tinha perdido um sócio, um líder, eu tinha perdido um irmão, minha mãe tinha perdido um filho. Então, tinha toda uma pressão ali. Eu sempre fui aquela que quero cuidar de todo mundo também, que é um perfil também de quem adquire o burnout, né? Então, eu comecei a desenvolver os sintomas, ansiedade, insônia, daí refluxo, porque chega tarde, trabalha demais, janta tarde, tudo vai sendo justificável, E aí é né? comum que você busque especialistas para cada área, né, Denise? E aí eu quero até fazer essa ressalva, eu fui muito bem atendida, eu fui atendida por médicos particulares, que foram muito humanizados, me olharam com muita atenção para o meu quadro, mas são coisas aqui e ali. Então, eu tive um rotavírus, comecei a ter problemas intestinais, mas é o rotavírus. Daí o refluxo, mas também se chega tarde, come Passa tarde, no gastro. vai no gastro. Daí, eu que fui uma pessoa que ao longo da vida nunca tive infecções, eu comecei a ter algumas pequenas infecções. Comecei a ter sinusite, daí você vai no pronto-socorro, volta, o antibiótico não funciona, volta, troca, não estava respondendo. Tive uma pneumonia,
ela não respondeu, minha saturação começou a cair muito, eu tive que ser internada. E fui indo nessa evolução que durou 3 anos. Ao longo de 3 anos eu fui convivendo com esses problemas, nenhum deles passava. Eles foram se somando. Muito cansada, eu comecei a sentir uma dificuldade no meu performance, eu já não conseguia render tanto. A memória falhava? Memória falhando. E aí, uma das características muito nítidas do burnout, eu sempre fui apaixonada, a empresa era a menina dos meus olhos, sempre fui apaixonada pelo que eu fazia, eu já não tinha mais prazer nenhum pela minha atividade. Uhum. E daí, num belo dia, eu estava muito alérgica, meu filho tinha tido nenê, era o segundo filho, então a sogra dele estava com o outro filho que tinha tido o primeiro, e eu fui ficar lá tentando amparar meu neto que estava revolto com a chegada de uma intrusa na casa, né? Tava lá de avó. E eu estava muito alérgica apenas, eu não estava resfriada. E em 2 dias, um belo dia eu acordei, eu não conseguia levantar da cama, expectorando sangue, e a minha nora é médica. E eu falei para ela, Carol, não vou conseguir ajudar vocês hoje, eu vou precisar ir num pronto-socorro. Ela escutou meu pulmão e falou, Dê, você está com uma pneumonia. E quando ela mediu a minha pressão, eu estava com 5/7. Ela saiu correndo e falou... 5/3, né? Você tinha me falado. 5/3, desculpa, 5/3. Ela saiu correndo e chamou meu filho e falou, leva a sua mãe, porque não dá tempo de chamar uma ambulância. Meu Deus. E aí eu fui internada com choque séptico. E a saturação também estava super baixa? E a saturação estava 71, muito baixa. E os médicos até perguntaram pro meu filho, o que a sua mãe tem? Ela é HIV positivo, HIV, né? Ou ela tá fazendo químio? Ele falou... Só se a mamãe não contou pra gente, porque não, ela não tem nada, né? Ela só trabalha muito e é uma baita empresária. E aí, foi todo um período de UTI. A boa notícia é que eu tô aqui pra contar que tudo deu certo. Eu passei 10 dias de UTI, mais 10 de hospital. Voltei pra casa, assim, devastada. Perdi 10 quilos na UTI. Então, eu cheguei em casa, eu não conseguia nem ficar sentada, porque eu não tinha musculatura para suportar. A minha netinha que nasceu, eu tinha que apoiar o braço no sofá para ela ficar no meu colo, porque eu não tinha musculatura e força quase para andar. Foi uma recuperação difícil, eu fiquei 18 meses sem conseguir trabalhar. Nossa. Tive que encerrar as atividades da empresa. Meus filhos nunca seguiram a rota dos negócios, a gente educou as crianças para eles... Eu acho que é um martírio, pais empresários quererem que os filhos façam. Imagina minha filha, que hoje é hipnoterapeuta, mas seguiu a rota da gastronomia numa fase da vida. E meu filho é advogado vendendo fruta, né? Ninguém merece. Então, aí eu fiquei sem condições de dar continuidade, fiquei muito doente, a minha recuperação foi muito difícil, até porque na ocasião, em 2019, você ia de médico em médico e ninguém conseguia dar um protocolo, dizer assim, para você se recuperar de um burnout, faz isso, aquilo. Foi uma coxa de retalho de busca de muitos profissionais que fossem juntando os protocolos de recuperação. E meses depois, porque como eu tive uma sepse, os exames estavam muito alterados, só alguns meses depois eu procurei um imunologista que fez uma série de exames e detectou que eu tinha me tornado imunodeficiente. Eu perdi a capacidade de produzir anticorpos. Então, hoje, não adianta eu tomar a vacina porque eu não produzo anticorpos. Eu preciso receber mensalmente uma infusão de imunoglobulina, para sua audiência saber, né, uma parte do sangue que contém os anticorpos. Então, eu recebo por doação aquilo que eu não consigo mais produzir. Este foi o impacto. O médico até falou, é comum ter uma quebra imunológica quem tem sepse. Mas o seu histórico anterior mostra que você vinha tendo uma quebra imunológica pelo excesso de infecções e por você ter entrado em choque séptico em casa, sim, né? Então, a conclusão dele é que isso foi uma imunodeficiência adquirida ali, eu fui tendo essa quebra imunológica ao longo desse período em que eu estava sob forte estresse. E que interessante, né, Dê? Porque assim, a gente fala muito de transtorno mental e muitas pessoas acham que são coisas pequenas, são coisas que vai... fica restrito só aqui, né? Vai dar ali, né, um desconforto, uma ansiedade, uma dor de estômago e Toma não... um Rivotril e passa. Toma um Rivotril e passa. E não tem a dimensão, né? Olha só o
tanto que um transtorno mental, né, que o estresse crônico pode causar, né? Lembra que quando a gente fala que o estresse gera aumento de cortisol e isso faz cair a imunidade, o organismo fica suscetível à infecção. Olha o caso, a gravidade do quadro da Denise, que ela poderia ter morrido, né? Poderia. Então, assim, é um quadro muito grave. A chance de sobrevida ali, naquele momento que eu dei entrada na UTI, era de 5 a 10%. Os médicos avisaram meus filhos, agora é minuto a minuto, nós não temos o que dizer para vocês. Você imagina, Nossa. num dia você tá cuidando do neto e no outro você tá com uma chance de sobrevida mínima. Meu Deus. É assustador. Uau. E aí você, quando voltou, você decidiu, então, fechar a empresa. E aí, em que momento, assim, que você falou, eu vou mudar de vida? Então, aí foi uma jornada. Eu acho que todo mundo que passa por uma situação de quase morte faz aquela jornada do autoconhecimento, que é algo que eu não me deu ao luxo de fazer em 30 anos, trabalhando feito uma louca, ganhando bem, podendo destinar algum tempo ali para isso. Nunca me dediquei a isso. E daí eu estava ali, debilitada, 18 meses, assim, eu não tinha condições cognitivas. Os meus hábitos ainda estavam ligados àquela vida de quem trabalha com o comércio exterior, que é acordar 4 horas da manhã por causa do fuso horário na Europa. Então, assim, eu falei, agora eu vou aprender a meditar. Mas e a pressa que eu tinha que escovar dente, né? Eu tinha que levantar da cama, eu não conseguia ficar meditando na cama. Porque a pressa do trabalhar virou a pressa do... Eu não tinha nada para fazer porque eu não tinha condições de fazer nada, eu tenho que escovar dente, não dá para ficar aqui meditando. O hábito se instalar foi dificílimo. Daí eu começava aquele programinha do Tadashi Kadomoto de 7 dias. Um belo dia eu falava, nossa, acho que eu parei no 3, nem lembro que eu tinha começado do zero. Dificílimo. Uhum. Essa mudança foi dificílima. E aí eu fui nessa busca do autoconhecimento. Fiz Theta Healing, fiz barra de Axis. Nada disso, assim, não desmerecendo, mas nada disso chegou a realmente mexer comigo. Ou, se mexeu, foi início de abrir a porta Sim. da mente para começar a me levar para algum lugar. E daí eu fui fazer... A minha filha já era hipnoterapeuta, porque ela é uma hipnoterapeuta muito bem posicionada de compulsão alimentar. Ela falou, mãe, por que você não tenta fazer um programa de hipnoterapia? Porque não é uma sessão, né? São algumas. Sim. Daí eu fiz uma... Não me entreguei como deveria, ainda era Denise Braga com uma mente diferente e tudo. Na segunda que eu fiz, fazendo um parênteses aqui, eu fui aquela profissional super alta performance, mas eu costumo dizer que eu fui alta performance em 2 sentidos. A que trabalhava em altíssimo nível e a que negligenciava o autocuidado em altíssimo nível. Uhum. Então, se você começa às 4 horas da manhã, porque é o fuso horário, é normal para quem trabalha com Comex. E a fruticultura vai até às 8 da noite, porque está terminando de embalar o embarque para amanhã. Às 2 da tarde, você pode fazer uma massagem, uma academia, dar uma relaxada, tirar um cochilo até, né? E voltar às 3, 4 da tarde. Não, de jeito nenhum, né? Então, voltando para essa sessão de hipnoterapia, eu queria entender, né, como que eu me levei para esse lugar de ter chegado num esgotamento e o que mais me abatia era aquele vazio mental. Aquilo me deprimia no meu processo de recuperação. Eu não reconhecia quem eu era. A frase que eu dizia para mim mesma, eu não sou a sombra de quem eu fui um dia. Eu ouço tanto isso, Denise. Olha, você tirou da minha boca. Eu ouço isso hoje das pessoas que chegam até mim. É o que mais nos assusta, porque normalmente são pessoas de alta performance e essa deficiência, porque aqui eu descrevi muito os sintomas físicos, mas os mentais, de falta de memória, de dificuldade de performar, daí você começa a ter medo de errar, daí você se isola das pessoas, daí você perde a afeição pelo que você faz, é o processo das deficiências mentais que vem com o burnout. E aí eu queria entender isso na hipnoterapia. E aí, a gente faz, nem todos os profissionais fazem assim, mas na escola que a gente é formado pela Omni, que é a maior escola do mundo, e que tem uma sede no Brasil, que é uma formação super robusta. E aí, esse profissional que me atendeu
Na verdade, a hipnose é um processo em que o profissional é o GPS, você é o carro, você que se conduz no processo. Que eu voltasse para o momento da minha vida, na infância, que tivesse a ver com aquela dor. E eu voltei para a menina de 4 anos, de noite, atrás da porta do quarto, ouvindo o pai bater na mãe. Porque meu pai, numa fase da vida, começou a beber, ele não bebia. Jovem, até um adulto de 30 e poucos anos não bebia e começou a beber e ficava muito agressivo e batia na mamãe e na gente, éramos 5 filhos. E aí, eu me lembro como se fosse hoje, eu de pijaminha, de flanela, de bolinha verde atrás da porta, escutando o papai bater na mamãe. E aí, o que você entende num processo de hipnose? Que aquela criança entendeu que se quem deve proteger, bate. E a mãe que deve proteger apanha junto com os filhos, você tá por você na vida, é faca na caveira. Vamos que a vida é faca na caveira. E aí eu fui aluna faca na caveira, aluna nota 10, 9,5, eu ficava arrasada desde pequena. Casei, nós 2 novinhos, namorados de colegial, casamos, fazendo faculdade. Eu chegava da faculdade, o que eu fazia? Limpava a casa, né? Porque você tem que deixar a casa limpinha, faca na caveira. E daí entrei no Comex, Perfeccionista. de agronegócio, que a demanda, não que os outros não sejam, mas a demanda do agrícola é muito grande, faca na caveira, e levei a vida faca na caveira. E ressignificar isso foi o que me permitiu iniciar o meu processo de recuperação física e mental. Não é fácil, exige uma intencionalidade sua, mas ao modificar essa programação mental, você consegue finalmente, tô cansada? Porque eu não parava, Ana. Na crise, nessa fase que o meu irmão morreu, eu tive um cálculo renal. Eu estava mal da coluna, fazendo uma sessão de fisioterapia, e no início da sessão, eu comecei a sentir um desconforto e comecei a entrar em cálculo renal. O Vini, meu físio, não teve dúvida, desmarcou algumas sessões, me botou no Uber e fomos para Oswaldo Cruz. Chegou lá, fui direto para o centro cirúrgico, o cálculo já tinha descido, então eles colocaram aquele catéter que chama duplo J, que fica presinho. E era um dia antes de eu embarcar para Berlim, na feira mais importante do setor, a empresa numa crise, eu precisando ali fazer as conexões de negócio. Já tinha 11 reuniões marcadas por mim mesma, porque eu era a minha chefe. 11? Eu já tinha 11 reuniões marcadas, que são 3 dias de feira. Fui para o centro cirúrgico, voltei, fiquei internada no dia seguinte. O médico me deu alta, eu falei assim, doutor, pode ir para Berlim, quando pro Jota? E ele, o médico não me conhece, não tinha assim, aquele comprometimento comigo. Ele falou, se a senhora aguentar, eu voltei para casa, fiz a mala. A hora que eu entrei no Uber, o catéter era uma coisa mínima, mas é mínima para você ficar quieta em casa. Claro. Não de cama, mas quieta. A hora que eu entrei no Uber, aquele negócio já parecia uma caneta Bic na minha uretra. Sim. No Uber eu já pensei, será que... Essa era a Denise, né? Será que eu devia ir? E fui. No check-in, será que eu devo ir? E fui. Ai. Na sala VIP, será que eu devo? Fui. Eu viajava anualmente para Berlim. Fui acho que umas 25 vezes. Quantas horas de voo? Não, Berlim não tem voo direto, né? Então dá umas 20 horas de porta a porta entre você sair de casa e chegar, pisar no hotel. Foi a pior viagem da vida, tendo aquela cistite do desconforto, fazendo xixi com um pouquinho de sangue. Quando eu cheguei em Amsterdã, mandei uma mensagem pro médico, falei, não tô aguentando de dor. Falei, toma um Piridium. Eu já estava pensando, como é que eu vou chegar num pronto-socorro na Alemanha? E vou falar que eu pus o duplo J ontem. E o médico vai dizer, e o que é que a senhora está fazendo aqui, né? Porque ele não vai acreditar. E como é que eu vou explicar, né? Eu vendo fruta, não sei termos técnicos assim, para me explicar. Essa era a Denise inconsequente. Hoje eu penso, que louca, né? Inconsequente. Então, você conseguir essa ressignificação de que não precisa ser assim, faca na caveira, foi magnífico para mim, porque isso transformou a minha vida, me dando a possibilidade de me recuperar do burnout. Não foi fácil. Eu me lembro de uma médica, a doutora Renata Fialdini. Ela hoje é médica de medicina funcional integrativa, mas a formação original dela é de cardiologia.
E eu fui procurá-la, porque chega uma hora que a medicina convencional, ela fica só no medicamento e para o burnout, se você não mudar estilo de vida, não suplementar para melhorar esse fluxo mental, e ela me examinou, tudo dela, puxou a escadinha, sentou, ela foi super humana comigo. Reconhecendo a executiva ali, sabe, de alta performance, querendo uma pílula mágica para voltar a performar, né? Uhum. E ela sentou e olhou para mim e falou assim, Denise, ela contou a história dela, que ela, esquiando em Aspen, ela se alimentou mal, ela desmaiou e eles não puderam resgatar, ela passou a noite na pista. Ela quase morreu. Quase perdeu o dedo, assim, de congelamento. Meu Deus. E a recuperação dela foi bem difícil. E daí ela sentou na escadinha e falou assim, Denise, você precisa parar. Vai ler revista Cláudia e cuidar de planta. Foi um conselho muito bom, que eu não segui 100% porque eu simplesmente não conseguia. Uhum. Eu comecei a pensar o que eu posso fazer para ganhar dinheiro agora que não tem, né? Comecei mas vira e mexe vinha o conselho dela e eu me obrigava a parar quando eu já não estava conseguindo e a Denise Braga de antes continuava querendo fazer a despeito de não estar performando, de estar cansada, porque você tem uma debilidade física muito grande também, somada à sepse, né? E aí foi sendo um processo de você ir sedimentando a mudança de hábitos, suplementação e começar a olhar para outras coisas. E daí quando eu senti, fiz um terceiro processo de hipnose. Quando eu falo processo, para a audiência entender, é como um tratamento. Então você vai ele prescreve 3, 4 sessões. O outro, 3 sessões. Fiz 3 diferentes para 3 com questões. Profissionais diferentes. Com profissionais diferentes. E aí eu fui sentindo... Você vê a Denise Braga como era, né? Que um só... Não era só uma coisa, bom. óbvio, né? Que eu fui tratar. Mas eu fui começando a ter um entendimento maior dessa mudança. E quando eu vi os resultados, falei, gente, é isso. Eu vou me formar e poder contribuir com pessoas... certeza que tem o mesmo perfil que eu tinha. Mulheres sobrecarregadas. Eu já não tinha filhos pequenos, meus filhos já não moravam comigo. Eu fui mãe jovem, então eles já eram casados. Mas qual é o perfil de mulheres alta performance? É de batalhar no ambiente corporativo para conquistar o seu espaço. Então, não é somente um ambiente ser tóxico, é a natureza da nossa sociedade em que um homem menos despreparado aplica para uma posição e a mulher preparada nem sempre se vê em condições. A briga é feia ali no ambiente corporativo. Chega em casa, se tem até um parceiro que contribui bastante nas atividades, é ela que tem que dizer o que fazer. Ela faz a lista, ele vai no supermercado. É uma sobrecarga mental. E, recentemente, a ciência descobriu que as mulheres são mais vulneráveis às questões de saúde mental pelas variações hormonais ao longo de uma vida, só de uma vida inteira, né? Ou é pré-púbere, ou é pré-menstrual, ou menstruação, ou pós-menstrual, ou tá tendo filho, ou tá evitando filho. E aí, essas oscilações mentais vulnerabilizam. Então, eu falei, não. Fui estudar bastante, acabei de terminar uma pós em neurociência, para... junto com a hipnoterapia, poder contribuir com mulheres, que é o meu público, porque elas acabam se reconhecendo nessa história. Em algum ponto dessa história louca de comportamentos disfuncionais, mas que, infelizmente, eu não sou a única que me comporto assim. Muito legal. E hoje, trabalhando com burnout, né, ajudando essas pessoas, imagino que o teu olhar, o teu autocuidado também fique mais aguçado, né? Nossa, graças a Deus eu consegui implementar novos hábitos. Eu fui morar em Atibaia, que é uma cidade super pertinho daqui de São Paulo, por 2 anos, numa região assim de desaceleração de vida, que é uma cidade de interior, e era do lado de uma reserva florestal. E ali porque mudança eu sigo Wesley Delanogari, que é um cara sensacional, né? E assino o Reservatório de Dopamina, que é uma grande fonte de conhecimento, né? E ele fala muito isso, né? Você não tem... O que define seus hábitos é o ambiente. Você não vai parar de fumar morando numa república em que todo mundo fuma, de beber, saindo no bar com os amigos. Depois que você implementou a mudança, você até pode
conseguir bancar, mas se você está mudando o hábito, você tem que estar num ambiente que te favoreça. E eu fiz isso. Eu mudei, fiquei 2 anos lá, até porque morando num apartamento pequeno, durante a pandemia, o meu imunologista não sabia como imunodeficientes respondiam à Covid. Tá. Então, era aquele pânico geral, não convive com as crianças, não sei o que. E lá, uma Você ficou casa mais isolada. ampla, eu conseguia recebê-los e conviver, porque era mais aberto, tinha jardim, tudo. Mas ali eu consegui implementar hábitos e solidificar esses hábitos. Uhum. E eu fiz também um processo, fiz 2 vezes um processo que a gente faz em hipnose depois que o cliente já fez a ressignificação dos seus traumas, que se chama Ultra Healing. Ultra Healing é um processo, a hipnose acontece numa baixa consciência e daí, para fazer Ultra Healing, você sai da baixa consciência da hipnose e sobe para a elevação de consciência. É um processo que atletas usam muito para fazer recuperação de lesões, de tecidos. Uhum. E aí eu fiz 2 vezes esse processo, mas para fins de burnout. Mas depois de um tempo que eu fiz isso, e mais, porque não tem bala de prata, né, Ana? Não tem bala de prata de você fazer uma única... Você não ferra com a sua saúde com uma única coisa, com raras exceções, de um acidente. E você não vai partir para uma cura, para uma grande melhoria, também só com uma única coisa. Então, Claro. assim, são processos complementares e tem que ser um conjunto de coisas, que é o que torna difícil as pessoas aderirem, né? Porque daí elas queriam Dá só trabalho. uma coisa, né? E aí, junto com essa mudança de hábito, hábitos alimentares meus sempre foram bons, mas a gente deu uma aprimorada. Sono, que o meu sono sempre foi uma questão disfuncional, pelos horários que eu trabalhava. Enfim, Que horas mudando. você ia dormir para acordar às 4? Tarde, Tá. tarde. Não dormia cedo. Uhum. E aí, depois desse processo, depois de alguns meses, a gente fazia um monitoramento, a gente suspendemos as minhas infusões e tentamos fazer estímulo vacinal, que eu tomasse a vacina, a minha maior deficiência é de pneumococos. Eu não produzo anticorpos, e a pneumonia mata, que foi o que Nossa. quase me matou. Sim. Eu fiquei com pneumonia por vírus sincicial respiratório, que é vírus de bebê. De bebê, da né? bronquiolite. Exatamente. Então, ele falou, vamos tentar, né? Você está indo tão bem, vamos tentar fazer um estímulo vacinal e ver se responde? Não respondeu. Eu produzi até alguns anticorpos, mas 3 meses depois eles desapareceram. Então, tá tudo bem. Eu continuo e não há uma expectativa de mudar o meu quadro de imunodeficiência. Mas como a gente precisou ficar um bom período sem fazer infusão, para fazer o estímulo vacinal e repetir essa avaliação de 3 em 3 meses, 3 vezes, nesse período eu não tive nada de saúde. Eu não fiquei resfriada, e se eu fiquei resfriada, 4, 5 dias depois passava. Uhum. E qual era o meu cenário logo após eu ter sido diagnosticada, mesmo fazendo infusão? Ficava resfriada, virava sinusite, começava a tomar antibiótico, o antibiótico não respondia, tinha que tomar corticoide. E o corticoide é muito ruim, porque ele também reduz a tua imunidade. Então, o médico ficava ali na beirinha do precipício tentando segurar só com antibiótico. Mas como não respondia, ele tinha que ir para o corticoide. Então, eu pulei desse quadro, mesmo recebendo infusão, para um quadro em que hoje eu estou em alta da infusão. Eu continuo imunodeficiente, a gente testou e não produz anticorpos. Mas nesses processos todos e com as mudanças de hábito, eu consegui uma mudança no meu perfil de saúde tão grande que hoje eu estou conseguindo ter uma vida sem a infusão, porque, só para a audiência saber, a gente não tem só a imunidade vindo do anticorpo, tem o nosso sistema imunológico. E é esse meu sistema que voltou a funcionar de uma que maravilha. forma muito boa. Mudança de hábito, mudança de ambiente e os processos que a gente fez que colaboraram, os suplementos, alimentação, sono, atividade física, é todo um pacotão. Que legal, bacana. E aí eu falei, não, eu vou para esse lado porque eu acho que eu tenho algo que eu posso ajudar. O processo, né, o tratamento de hipnoterapia, ele é profundamente transformador.
né? Então, a gente consegue resultados muito significativos e é assertivo, né? Num prazo curto, você consegue enxergar o resultado mesmo. Se tiver que explicar para uma pessoa que está interessada em fazer hipnose, eu já fiz, para mim foi excelente, foi bem bacana. Se você tiver que explicar para alguém que quer fazer hipnose, mas tem receio, né? Porque tem muita gente que fala isso, né? Ah, não sei o que vai acontecer lá, que medo e tal. De que forma você explicaria a hipnose para que todo mundo entenda? Existem muitos medos e mitos, porque filmes, novelas, eles têm a liberdade de fazer parecer, pronto, você entrou, Ana, né? E não é assim que acontece. A hipnose não tem perigo de você. Primeiro, não é coisa de Deus, ela é científica, não tem nada a ver com nenhuma seita, com nenhuma religião. Eu tenho medo de não voltar. Não, você não vai voltar mesmo, porque você não vai para lugar nenhum. Você está presente, você está ouvindo, acompanhando o que o seu hipnoterapeuta está fazendo. A gente só pede para ficar de olhos fechados, porque a nossa mente foi feita para funcionar. Senão você vai ficar, tem uma sujeirinha ali, aquela plantinha está quebrada, e vai se distrair. Foi o que aconteceu comigo, assim, eu sentia uma sensação de relaxamento profundo, mas em nenhum momento eu estava inconsciente ou qualquer coisa que quisessem fazer comigo, entrar na minha cabeça e falar que eu, a partir daquele momento, era um extraterrestre, não é nada disso. Exatamente, você está consciente o tempo todo. E aí, nós temos áreas do nosso cérebro de decisões racionais, outra área onde ficam armazenadas as nossas emoções e traumas. Quando a gente come aquele pedaço de bolo e fala, gente, lembrei da minha infância na casa da minha avó, a gente, de certa forma, está regredindo. Só que a gente está regredindo com uma parte do nosso cérebro. Se a gente está aqui contando coisas da infância, a gente está fazendo uma regressão. A regressão que acontece durante o processo de hipnose pega outra parte do cérebro, que é onde estão memórias, emoções e traumas, e por isso ela consegue atuar. Mas a terapia não atua assim? Pode atuar, mas bem mais a longo prazo. Não existe melhor ou pior. Existe o tempo que cada uma se dedica àquilo e que é possível tratar. Então, com a hipnose, é um processo, primeiro, a gente, hipnoterapeuta, está conduzindo, está sendo o Waze, o GPS, e é a pessoa que vai se conduzir para o momento da vida dela em que tenha significado com o sofrimento dela hoje. Daí você faz uma ressignificação daquela dor e encontra visões positivas da vida que vão ser reforçadas através da neuroplasticidade. Então, se você vai aprender skate hoje, você não sabia, estão se criando canaizinhos neuronais na sua cabeça. Vou aprender mandarim. Então, criando canaizinhos neuronais. E quando você cria reforços positivos de um fato que você tinha uma visão, mas você está inventando esses fatos positivos? Não. Você tem uma percepção. O bebê está lá no berço, ele acorda chorando e a mãe está no banheiro. A mamãe demorou para ir buscar e o bebê se sentiu rejeitado. A percepção dele é de abandono, é de rejeição, a mamãe não gosta de mim. E daí ele vai passar a vida inteira, se a tia chamar na lousa a menina e não chamar ele, pronto, a tia não gosta de mim. Uhum. Se vê um grupo de amiguinhos conversando, estão falando mal de mim. Ele vai reforçando uma percepção. Mas a mamãe só estava no banheiro. Então, todos nós somos frutos das nossas programações, das nossas experiências, nossos pais também. E eles dão o que eles tiveram de recursos para nos criar com todo o amor. Todos nós erramos e erraremos. Eu sempre coloco esse paralelo. Se você vai se dedicar à sua carreira 10, 20 anos, você acha que você não vai errar? Uhum. Todo mundo na hora concorda. Não, claro. Os nossos pais também. É difícil pra caramba educar uma criança. E aí a criança tem uma percepção daquilo que pode ser ressignificado e entender que os pais também não conseguem suprir todas as necessidades deles, ressignificar isso com amor, com perdão e passar a olhar a vida de forma positiva. Criam-se canais neuronais e dessa primeira sessão para a segunda, esse cliente percebe como, é o que eu costumo dizer, é como se fizesse isso aqui, ó. Tira uma lente, põe outra e passa a ver o mundo
de outra forma, mais leve, não se sentir o menininho do berço rejeitado. Bom, também posso ir, levantar a mão na reunião e me posicionar, não vou ter vergonha. Muda os comportamentos e o mundo devolve de volta as coisas positivas. É fantástico, né? Realmente a experiência da hipnose é essa. Em relação ao burnout propriamente dito, de que forma a gente consegue melhorar o processo do burnout? Isso é uma grande dúvida que as pessoas têm, porque sim, sem dúvida, o burnout acontece muito em ambientes muito tóxicos, corporativos. E esse é um cuidado que eu tomo na minha comunicação, porque o meu público-alvo deve falar, mas ela vai lá tratar meu chefe? Por que ela vai me tratar, né? O problema está nele? Exatamente. Mas você concorda? Você abriu esse podcast falando que pessoas que amam o que fazem são mais suscetíveis ao burnout. Então, eu tomo sempre esse cuidado de falar, existem comportamentos que nos vulnerabilizam ao burnout. Você não é culpada por uma doença que você teve, mas se você está mais vulnerável, se você, por alguma razão, sente necessidade de provar o seu valor. Eu também percebi que aquela menininha de 3 anos, 4 anos, sentia a necessidade de afirmar o seu valor sendo faca na caveira. Mostrar que ela era forte. Eu fui aceitar ajuda, pedir ajuda. Bela, você pode ir comigo no médico? Porque eu estava tão fraca no meu pós-sepse que eu achava que eu incomodava demais. Meu pai era muito repressor. Então, olha a jornada, né, para você pedir ajuda. Então, pessoas que querem provar muito o seu valor, que são perfeccionistas, que são muito competitivas, vários perfis que adoram o que fazem, que se dedicam demais, que enxergam o seu valor no trabalho. Porque nossos pais, médicos, professores, são autoridades. O que eles falam na nossa infância fica na nossa cabeça. Aquele pai que se matou para sustentar a família, você cresce achando que o valor está só no trabalho. A Denise que eu reconhecia no espelho era a Denise Braga da exportação. Dificilmente eu me definia, eu sou mãe de 2 filhos. O trabalho estava na frente. Só para você ter uma ideia, tem uma passagem muito dura da minha vida. Em 2005, meu marido foi assassinado. Foi num fim de semana. E aí o processo é tudo muito lento, liberação de corpo, tudo muito lento. Nós enterramos ele num domingo. E na segunda-feira de manhã, meus filhos estavam dormindo, tudo. Na segunda-feira de manhã, eu estava na empresa assinando cheque, porque tinha pagamentos para fazer. E a gente era super bom pagador, uma empresa super séria. Das alternativas A, B, C, só tinha A para mim. E ir lá e assinar o cheque para pagar. Não tinha uma alternativa. Liga para os fornecedores e fala, o patrão foi assassinado, a gente pode pagar amanhã com multa? Todo mundo ia dizer, que multa? Paga segunda-feira que Semana vem. que vem, Exato, claro. A gente era super, super correto. Ou traz os cheques aqui que eu assino na minha casa. Não. Sei lá, né? Então, hoje, assim, era tão natural que era a única coisa que eu tinha a fazer. Que você enxergava, né? Que eu enxergava. Das alternativas, só existia uma para mim. E hoje, quando eu olho para aquilo, eu falo, gente, que triste, né? No pior momento mais trágico da minha vida, eu estava devastada. Eu aproveitei que os meus filhos estavam dormindo, eu tinha providências, né, para cumprir também, porque em casos de assassinato a polícia quer te ouvir em primeira mão, né? E só não foi no domingo, porque não foi no domingo, né? Senão teria sido no domingo. Então, só para ver como o cumprimento das coisas estava para mim ali em primeiríssimo lugar. Então, como que eu posso ajudar quem tem burnout? É auxiliando nessa mudança de comportamento que ajude a pessoa a desenvolver recursos internos para lidar com o estresse que todos nós enfrentamos. Mas se o próprio nome diz que o burnout é um estresse crônico mal gerenciado no ambiente de trabalho, então que ela consiga ter ferramentas internas, é a caixinha de ferramenta. Né, para ela desenvolver, para ela lidar com aquilo, para ela reduzir na hora que precisa. É como se a hipnoterapia
ajudasse a... Porque assim, o que a gente ouve é que a hipnose, ela ressignifica o trauma, né? Mas no burnout, se eu estiver errada, você me corrige. É como se... Porque eu também estou aprendendo aqui com vocês, tá, pessoal? No burnout, porque quando eu fiz não foi para burnout, tá? No burnout funciona como se ressignificasse o papel do trabalho na vida da pessoa? A gente não sabe o fator causador. Uma das coisas que a gente aprende como terapeuta é que a gente não presume nada. Porque, como eu disse, a gente é o GPS. Quem vai dirigir o carro vai ser o cliente. Então, você pode ter uma pessoa que regride para um momento em que ela achou que ela sofreu um pequeno abuso, mas, na verdade, ela nem sofreu. Porque, às vezes, quando você pega no colo uma criança de 2 anos, você está sempre pegando ali no bumbum, na perninha, e ela teve aquela percepção. E daí ela passou a vida não sabendo falar não para namoradinhos, para chefes, e ela entra num burnout. Pode ser isso. Entendi. Ou uma pessoa que o pai era muito bravo, reprimia, criticava, ou a mãe criticava, diminuía, e a pessoa passa a vida inteira querendo provar que ela é boa. A gente não sabe o fato gerador. O que vai acontecer, né? A gente não sabe o fato. Às vezes, para um desenvolve uma compulsão alimentar, para o outro, que é uma compulsão pelo trabalho, na verdade. Exato, né? É um excesso, né? É um excesso. Então, e todo excesso tem uma falta. Às vezes, uma criança cujo pai foi embora, era ausente, e aí, por alguma razão, ela desenvolve um comportamento que compense ela, ou passou muita dificuldade na vida, ou tinha uma percepção do dinheiro distorcida, e agora eu vou dar certo na vida e vou pagar o preço que for necessário. A gente não sabe o que é. E a gente vai e ressignifica qualquer que seja o fator dessa dor que a pessoa nos diz que é a dor dela, e que leva ela a ter o comportamento, porque são diferentes os comportamentos que levam ao mesmo lugar do burnout. Entendi. Todos vão conduzir a um excesso de trabalho, a uma falta de limites. Mas o meu era o meu pai batendo na minha mãe e eu entendendo, meu Deus, a vida é por mim, né? Mamãe apanha, papai bate e não tem quem me cuide. Deixa eu ser faca na caveira. Você percebe como, às vezes, se fosse um pai que mimava demais, a mãe que mimava, não deixava pisar na grama, podia ser a pessoa querendo se libertar e falando, agora eu vou trabalhar feito uma louca, vou fazer o que eu quero. A gente não sabe a percepção que a criança é de volta o menininho no berço. Sim. A mãe estava no banheiro, mas ele achou que foi rejeitado. Então, é isso que a gente tenta mostrar para o nosso público-alvo. Não precisa ficar entendendo o que te levou ao burnout. Você está com burnout, a gente vai chegar em algum fator gerador que fez você entender que você precisava se comportar das formas. Com esse excesso? Eu não sou uma psicóloga, eu não fico fazendo terapia e perguntando como ela se comporta. A gente faz lá toda 2 horas de investigação do comportamento, mas no fim a pessoa vai chegar no momento que reflete a dor que ela sente hoje e sempre bate e cura. Cura no sentido, a sintomatologia, porque muda o comportamento, a visão de mundo. Eu tenho uma cliente que chegou para mim 1 mês depois, ela chegou com burnout pensando, eu não sei se dá tempo ainda de salvar a minha empresa e de não fechar. E ela demorou um pouco para voltar para o retorno, ela voltou 1 mês e meio depois, e ela falou, eu estou com dificuldade de organizar a minha agenda. Eu falei, por quê? Porque eu estou produzindo tanto. Uau! Falei, bom, temos um bom problema para resolver. Que legal, bacana. Então, Denise, tem algum perfil de pessoas que a hipnose está contraindicada? Alguém que não pode fazer? Ela não está contraindicada. Ela não funciona para quem tem esquizofrenia não em equilíbrio, não em controle. Porque daí a pessoa regride, se ela não está controlada, ela regride, ela vai voltar para um momento real ou imaginário. Daí não está tratando o que precisa ser tratado. Entendi. Então se chega psicótico, alguém talvez. com
alguém com uma esquizofrenia, um distúrbio psicótico, a gente fala com um psiquiatra, pergunta se está tudo ok, vê se é possível fazer. Mas, de maneira geral, os transtornos ansiosos, depressão, compulsão alimentar por álcool, Todos. droga, burnout, funciona bem, né? Todos, inclusive a depressão, né, que é uma questão tão grave. Eu tenho uma cliente que, inclusive, eu posso aqui citar, porque ela autorizou, o depoimento dela tá no meu perfil. Ela mesma deu depoimento. Eu cheguei como... Ela falou, foi um excelente encontro, porque eu cheguei como último recurso. Ela estava com uma depressão grave, não respondendo a medicamentos. E um mês depois, ela voltou e eu fui fazer um chá para ela e ela falou, ai, sabe, Denise, esse mês eu já comecei a sentir prazer nas comidas, tocava uma música, eu já tinha uma vontade de mexer o corpo. Falei, puxa, que bom. Normalmente pacientes com depressão não costumam perceber, assim, a melhora. Ela falou, que depressão? Falei, opa, então vamos conversar. Daí a gente começa a checar todas as dores mencionadas na primeira sessão. Ela falou, não, já pedi para voltar para o presencial, não quero mais saber de home office, quero estar entre as pessoas. E ela queria só ficar no quarto, deitada, isolada. Então, é maravilhoso que você consegue, através de uma ressignificação que não tem nada a ver a princípio, mas que levava ela para esse lugar de isolamento, de dor. E o que eu acho mais interessante, mais legal, é que você, e talvez seja isso que as pessoas mais te validam e te procuram, é o fato de você ser uma hipnoterapeuta, mas que passou pelo processo, né? Porque você não tem só a técnica, porque existem muitos hipnoterapeutas formados pela Omni Brasil e tal, mas o fato do teu histórico ali, né? Da tua experiência de quase morte, do teu burnout, ele traz ali um olhar, uma empatia, um acolhimento pela dor do outro, né? Que eu acho que é o teu grande diferencial, né? Inclusive, a percepção naquele acolhimento inicial. A gente faz um tráfego, né? E esse lead, ele chega pelo WhatsApp e a gente já consegue, nesse acolhimento, levantar esses pontos e reconhecer. Eu não faço diagnóstico, eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, psicóloga. Então, eu sempre deixo muito claro, quando já chegam falando, doutor, não sou doutora, mas não é exigido isso para formação de hipnoterapia. Sim. A formação é robusta para aquele fim. Sim. Mas a gente já faz aquele acolhimento inicial, reconhecendo. Eu também não preciso de um laudo. A pessoa não precisa vir laudada de burnout. Mas se ela tem aqueles sintomas, nosso objetivo é resolver aquilo. E a Denise, né, conhece muito de burnout, tá, pessoal? Porque eu conheci a Denise num congresso de gerenciamento de estresse do ISMA-BR, que é a Associação Internacional de Manejo de Estresse em Porto Alegre. Estávamos juntas, trocamos muito ali, muitas informações técnicas sobre burnout. Então, a Denise entende, sim, muito sobre burnout. Só um parêntese. Obrigada. Mas eu estudei bastante para poder caminhar. Eu gosto de ter sempre um respaldo científico para entender e poder entregar ferramentas além da hipnoterapia, esses aconselhamentos, né, de ferramentas. Outro dia, até um amigo, não era nem um cliente, estava dando um treinamento, eu fui confirmar um compromisso com ele e falou, nossa, eu não estou bem hoje, eu estou sentindo assim, tipo uma síndrome de pânico. E daí eu dei para ele um exercício respiratório que tem uma diferença do que ensinam de exercício respiratório para gerenciamento de ansiedade, que o Dr. Frederico Porto me ensinou, que se a pessoa tem gatilho de ansiedade, se faz de um jeito que é ensinado, pode dar mais ansiedade. Daí eu falei para ele, faz assim, vai lá no banheiro, abaixa a tampa, senta e faz. Conta pra gente como é. Normalmente ensinam, inspira em 4 e solta em 8. Que é o que o nervo vago, o seu cérebro entende que vai relaxar. Mas o Dr. Frederico disse que ao fazer assim, para quem está com ansiedade, pico de ansiedade, isso pode ser o gatilho para piorar a ansiedade. Então, você inspira em 4, ou se você já consegue mais, pode ser mais, mas vamos usar o número como exemplo. Inspira em 4, segura em 4 e solta em 4.
o seu cérebro vai entender como se você tivesse soltado em 8. Mas se você está ansioso, você inspira em 4, você solta em 8, chega no 4, você já não está conseguindo mais soltar devagar. Então, é mais fácil você inspirar em 4, segurar em 4 e soltar em 4, que o seu cérebro vai perceber a mesma coisa. Mas você consegue administrar e não te gera ansiedade. Perfeito. Uma dica aí, Fantástico. que eu fiz, inclusive, todo um workshop de breathwork. E a recomendação é esse inspira em 4 e solta em 8. É um workshop maravilhoso. Aqueles que você aprende a mergulhar em banheira de gelo. E com a respiração eu fiquei 5 minutos e meio na banheira. Ah! Só com o controle da respiração. Banheira de gelo? Exatamente. Meu Maravilhoso. Deus. Eu não achei que eu fosse conseguir. E consegui. Mas o segredo que o Dr. Frederico passou para a gestão da ansiedade é fundamental. E esse amigo me retornou depois de, não acredito. Nossa, melhorei, continuou. Estava numa empresa dando treinamento. Foi muito bom. Que legal. Então, eu procurei estudar muito para também trazer esse adicional de ferramentas para os clientes que têm burnout. Porque eles vão ter que aprender depois a gerenciar, né? Não é dizer, transformou minha vida, posso me jogar de novo. Não. Exatamente, porque não existe a bala de prata, né? E não existe a pílula mágica, o negócio que você vai tomar e que a sua vida é outra. E é uma construção, né? É uma construção. Agora, a gente realmente... Esses dias eu tratei um cliente que tinha pânico, ele entrava com síndrome de pânico se ele pegasse estrada. Ele dirigia na cidade, mora em Registro, que é uma cidade pequena, mas ele fazia pós em Curitiba e ele tinha que pôr o pai de 75 anos no carro ou ele ia parar no pronto-socorro. E daí a gente fez o processo, é muito individual a mudança do comportamento, mas nesse primeiro mês a pessoa já sente. Ele fez o processo, eu falei para ele, não fica se observando, não fica se analisando demais, deixa correr. 3 dias depois ele me manda uma mensagem, tô pegando a estrada. 3 dias depois. Que lindo. E aí, isso Muda não a vida, muda né? só a mobilidade. Muda a autoestima, muda a sensação de valor, de alto valor, isso muda muita coisa, né? Então, é individual, mas nesse primeiro mês a pessoa já sente a assertividade na mudança dos sintomas, quaisquer que sejam muito grandes. E, por exemplo, a pessoa que já faz um tratamento, né? Ela tá ali usando uma medicação e tal, com o neurologista, com o psiquiatra e tudo mais. Isso interfere de alguma forma o processo da hipnoterapia? Ou, de repente, ela não pode fazer, ou só com liberação médica? Como é que funciona? Normalmente, não. A gente costuma dizer que o cliente de hipnoterapia é aquele que fala, eu quero fazer, eu acredito que é uma coisa que funciona. Pode até ter dúvidas. Antes dele contratar o tratamento, a gente faz uma sessão que é uma entrevista chamada análise de caso. Ela dura 2 horas. É quando a gente faz toda uma investigação. A pessoa conta a história da vida dela, como que ela se sente, quando ela começou a sentir aquilo, como foi o relacionamento dela com os pais na infância, com os pares, parceiros, no trabalho. E ali a gente vai pensando uma série de dados que vão ser usados na sessão de hipnoterapia. E ali a gente também tira medos e mitos que ela possa ter em relação à hipnose, mostrando, por exemplo, que a gente está normalmente em estado de hipnose. Quando você está ali vendo um filme, uma novela e você está chorando, você está em estado de hipnose. Você se deixou sugestionar, porque se você desviar a atenção, você para de chorar, né? Costumo dizer, você tá vendo ali o Leonardo DiCaprio afundando na porta, no Titanic, você viu ele receber o Oscar semana passada, você sabe que ele não morreu, mas você tá lá chorando. Você tá em estado de hipnose. Ou quando você tá no Instagram, né, que você fala, vou ficar só 15 minutos aqui, 45 minutos depois você tá lá ainda, né? É estado hipnótico aquilo. Ou quando você vai dirigindo, ou para a escola dos filhos, ou para o trabalho, e você chega e você nem lembra o caminho que você fez, porque você sempre faz aquele caminho. Isso é estado hipnótico. Então, é um estado muito fácil, muito normal nosso. Então, nessa sessão, a gente tira essas dúvidas, ouve primeiro o cliente, ele conta tudo, faz todo esse acolhimento, tira essas dúvidas e explica como que a nossa mente funciona, né? Que do 0 aos 7 anos, a criança desenvolve a percepção do mundo, dos 7 aos 10
ela cria os padrões de comportamento baseados naquela percepção de mundo e vai reforçando, e aí só vai ficando mais forte. Então, aquela menininha que entendeu que a vida era faca na caveira, ela foi ao longo da vida cada vez mais reforçando esse comportamento. Então, daí a gente faz uma pequena sessão de hipnose. Então, todo mundo pode fazer, não há uma restrição, mas é preciso que essa pessoa tenha um padrão mental de falar, não, eu acredito e quero fazer. Ela não tem que estar aberta, deixa né? eu ver se isso aqui funciona mesmo, se não é picaretagem. Não, esse tipo de percepção não é a ideal para quem queira se investir num processo. Você tem que estar aberto. Você tem que estar aberto, tem que acreditar. Tem fundamento científico, totalmente fundamentado na neurociência. Com certeza. Então, aí eu já te pergunto uma outra coisa, assim. E funciona, de repente, para quem tem curiosidade apenas e não... A pessoa não está passando por nenhum grande problema, tá tudo mais ou menos ali ok, mas ela tem ali uma curiosidade no processo, ela gostaria de conhecer, porque todo mundo tem uma coisinha ou outra para trabalhar. Funcionaria também? Funciona. Essa pessoa diz, eu tenho esse hábito que me incomoda. Não é nada grave, mas me incomoda. Esses dias mesmo eu recebi um cliente que ele fala, eu fumo há 20 anos, mas me incomoda. Já fiz vários tratamentos, mas... todos eles eu volto e me incomoda, eu não quero mais fumar. Ele não está doente, a esposa não reclama. É um hábito. Ele não quer mais. Falei, vamos lá. Legal. Então, funciona. Se você quiser mudar, transformar alguma coisa, funciona. Bacana. Profundamente transformador. Legal. Então, para mudança de hábito também, você não precisa estar doente, né? Muito legal. E a gente está caminhando aqui para o final, eu queria que você deixasse uma mensagem, alguma coisa que você acredita que tenha sido de mais importante aí em toda a sua trajetória de vida, talvez nos momentos de falta de autocuidado, né? Até o momento em que você fez aí uma transição linda de carreira, hoje você é uma super hipnoterapeuta reconhecida, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para tantas pessoas que estão sofrendo e que falam, como é que eu vou sair dessa enrascada, né? Bom, eu vou falar com a sua audiência aqui. O burnout, ele tem uma grande preponderância no público de mulheres, porque as mulheres são muito dedicadas ao que fazem. São cuidadoras, são mulheres que cuidam dos pais idosos, da amiga doente, do irmão com dificuldade, que chegam em casa e pensam naquilo que tem que ser feito, mesmo tendo parceiros muito cooperativos, elas têm uma sobrecarga mental e têm um modelo de comportamento também de uma mente que não para. Às vezes o companheiro está lá no sofá e fala, vem cá, e a mulher vai lá no sofá e tem que fazer supermercado, marcar a manicure, está pensando o tempo todo. Tudo isso junta um pacote que vulnerabiliza as mulheres a terem burnout mais do que os homens percentualmente. Então, eu diria, existindo essa preponderância, olhe para os seus hábitos. O dia com 24 horas é pequeno para todo mundo. Não dá para ter um mundo ideal de fazer atividade física, de trabalhar, de cuidar dos filhos, da família, da casa. Mas chegar no limite, como quem chega ao burnout chega, não é do dia para a noite. Isso vai acontecendo e não vai acontecendo num prazo curto. Eu tomo muito cuidado com esse discurso, às vezes, de influenciadores, blogueiras, que não conhecendo, eu burnoutei semana passada, estou de volta. Você não burnouta semana passada e não volta na semana seguinte. É uma coisa que acontece ao longo de muitos meses, anos, e você não recupera também num prazo curto. Então, olhe para esse autocuidado, com amor, para evitar que você chegue nesse limite máximo em que é tão difícil recuperar. E eu diria mais uma coisa. O burnout é uma questão crônica. Você, como médica, pode validar se o que eu estou dizendo é certo ou não. Ele fica ali, parece que rondando você. Eu sinto isso, que se eu não zelar, porque eu escorrego. Quando eu vejo, eu falhei ali no meu autocuidado em alguns pontos. Ainda mais nós que somos mulheres fazedoras, física, né? E é o meu ponto deficitário. E aí eu sinto que parece que ele vai chegar se eu bobear. E a gente sabe de casos de pessoas que tiveram o segundo, o terceiro burnout. Tem mais predisposição, né? Quem teve um tem mais chances de ter outros. Exatamente.
Então é isso que eu diria. Olhe porque ele vem chegando, quando ele chega, ele demora para ir embora e poderá te rondar para sempre. Então, evite que isso aconteça. Cuide de você com amor. Maravilhoso. E aonde que as pessoas te encontram, Denise? Bom, o meu perfil no Instagram é @DeniseBragaOficial. Lá tem o link para as minhas páginas de venda, o meu contato. E eu atendo em São Paulo, tanto num consultório na Vila Olímpia, como em Pinheiros. Perfeito. E os dados para agendamento e tal estão lá no link da bio? Estão lá. O agendamento não precisa ser presencial apenas. O tratamento pode ser feito online. Ai, que maravilha! É um tratamento que tem a mesma eficiência de feito presencial. Então, eu atendo pessoas até de fora, brasileiros de fora do país. Perfeito, perfeito, maravilha. Obrigada, minha Eu que querida, agradeço. foi maravilhoso. Foi uma coisa a mais aí que a gente aprendeu, porque eu soube que a hipnoterapia poderia ser utilizada para o tratamento de burnout através, né, do teu trabalho, que é muito sério, bacana demais, por isso que eu quis te trazer para falar, para trazer aí mais esperança para as pessoas e aumentar a possibilidade de arsenal terapêutico para todo mundo. Que é complementar. Obrigada, Obrigada, viu? Fica querida. com Deus. Tenho certeza que você curtiu o nosso papo, então compartilha com mais pessoas que possam se beneficiar, pessoas que estejam desejosas, assim, de fazer uma transição de carreira, assim como a Denise fez, né, que saiu ali do corporativo e hoje ela trabalha com algo que motiva, algo que deixa ela tão feliz. Pessoas que queiram saber mais sobre hipnoterapia, mas que, claro, precisam buscar uma pessoa séria, competente, formada por uma escola de renome. Então fica aqui a minha dica da Denise Braga, tá bom? Compartilha com todo mundo, se inscreve no canal e eu te espero no próximo episódio.